Tá bom, pode deixar. Vem conversando com a galera. É um bate-papo, né? Aí a gente... Bem youtuber? Tá bom, eu não sou youtuber. Oi pessoal, eu quero falar diretamente a vocês, né? O que faz para que a gente possa escolher uma terapia para um tratamento dos nossos pacientes com câncer? Será que eu preciso ser exclusivamente um oncologista para escolher esta terapia? Ou será que como um clínico geral eu posso pelo menos escolher um caminho correto para indicar um tratamento? É nesse bate-papo que eu quero estar com vocês hoje para justamente a gente entender que nada é uma receita de bolo, tá? Não adianta vocês pegarem um livro, abrir o livro e falar eu vou escolher esta terapia. Ou nem achar que toda terapia possa trazer algum benefício. A primeira coisa que nós temos que ter em mente é que aquele tratamento ou aquela terapia que nós escolhemos ou podemos escolher, será que esta terapia de fato vai proporcionar a cura daquele animal? Será que é uma terapia apenas paliativa, onde eu sei que eu não vou obter a cura, mas talvez alguma coisa eu possa instituir como terapia para promover uma melhor qualidade de vida e uma sobrevida? Poxa vida, temos que pensar muito nisso, né? Ou será que aquela terapia é aquela terapia que eu vou utilizar de maneira emergencial em muitos casos oncológicos que podem aparecer e ser um desafio para vocês? Pensando em tudo isso, uma coisa nós temos que ter em mente, né? Para escolhermos a melhor terapia, nós precisamos entender ou conhecer o que está causando aquela neoformação, ou qual é o elemento causador daquela neoformação. As terapias para o tratamento do câncer são muitas, então nós podemos colocar a cirurgia como um principal tratamento. De fato, mais de 80% dos casos oncológicos, nós vamos instituir a cirurgia como forma de tratamento, e basta apenas a cirurgia? Ou nós podemos instituir a quimioterapia? Quando é que nós vamos utilizar a quimioterapia? Eu posso utilizar a quimioterapia em qualquer momento, para qualquer paciente? Aí que tá, né? Será que todos os pacientes estão capacitados a passar por um procedimento cirúrgico, para um procedimento quimioterápico, ou mesmo a conjugação dessas duas terapias? Cirurgia com a quimioterapia adjuvante. Mas também podemos pensar em outros tratamentos bastante eficazes para as neoplasias, para tratar do câncer, a criocirurgia. Nossa, mas a criocirurgia não é só para aquelas neoformações mais superficiais, pequenininhas, mas para a dermatologia. Será que ela se aplica também à oncologia? Sim, bastante. E agora nós estamos tendo uma febre enorme da eletroquimioterapia. Vejam, há uma conjugação aí de terapias. Pulso elétrico, o uso da quimioterapia. Será que ela é eficaz? Já adianto para vocês, ela é muito eficaz. Aliás, se nós formos ver, todas as terapias têm a sua eficácia, mas principalmente todas essas terapias têm uma indicação desde que eu saiba com o que eu estou lidando, desde que eu saiba qual é o tipo de neoformação, e aí a gente estende, né, para a imunoterapia. Poxa vida, se a gente for avaliar o papel da imunoterapia, será que a gente pode instituir a imunoterapia? Vamos apagar tudo isso. Eu não quero fazer nada, ou o tutor não pode fazer nada, não quer fazer nada. Mesmo assim, será que existe alguma terapia para aquele paciente com câncer? Claro que há. Lembrando sempre de uma coisa, nós temos que buscar o bem-estar de nossos pacientes, evitar as mutilações desnecessárias, evitar as comorbidades pós-cirúrgicas, pensar muito no nosso paciente, na qualidade de vida, pensar muito naquele tutor que está despendendo de dinheiro, que muitas vezes pode não ter todo aquele dinheiro naquele momento, ou que vai fazer sim um esforço enorme
para fazer de tudo por este animal. Então, pensando em tudo isso daqui, vamos pontuar, e aí eu preciso de vocês, eu chamo vocês aqui para este bate-papo. Vamos conversar, vamos avaliar qual a melhor terapia a ser instituída. Então, como eu disse para vocês, não há uma regra, não há uma linha a ser seguida da escolha da terapia, se não houver, antes de mais nada, uma avaliação clínica correta deste paciente. Não é simplesmente receber o paciente e dali já internar e submetê-lo a um procedimento cirúrgico. E é tão importante conversar sobre isso que muitas vezes nós deixamos um pouco de lado o conceito de câncer, neoplasia e principalmente neoplasias malignas quando abordamos os tumores mamários. Sim, porque parece que tumor mamário é simplesmente um processo neoplásico que é passível, muitas vezes, apenas da cirurgia, sem antes ter estabelecido um diagnóstico. Então, como que eu vou proceder na abordagem deste paciente? O que eu vou poder fazer, então, para este paciente? Primeira coisa que eu sempre recomendo, e eu sempre bato papo e falo para vocês, é a correta abordagem clínica deste paciente, né? Nós temos que ter uma consulta onde o histórico daquele paciente seja abordado de maneira minuciosa. Não pense em fazer uma consulta rápida. Faça uma consulta que nem seja tão rápida, nem tão demorada, mas que seja objetiva. E uma vez que vocês percebam a formação de alguma neoplasia, o importante é que vocês tentem pontuar objetivamente quando esta neoplasia surgiu, conversar com os tutores, poder tirar dele as informações pertinentes àquele caso, àquela neoformação. Algumas vezes os tutores não sabem dizer precisamente quando notaram aquela formação, aquele nódulo. Às vezes eles são diminutos e foram percebidos pelo pessoal de pet shop, de banho e tosa. Às vezes, num carinho, numa carícia num paciente, no seu animal, ele percebeu alguma coisa alterada. Mas é importante que todas essas informações conste dessa boa anamnese. Outra coisa que a gente sempre tem que pontuar e não deixar de perguntar: o seu paciente ou seu animal, ele apresentou alguma mudança comportamental? Tem alguma coisa que lhe chama a atenção? Ele está mais sonolento? Ele apresenta algum tipo de comorbidade, uma claudicação, um sangramento? Ele se sente incomodado em algumas circunstâncias? Ele diminuiu o apetite? Ele perdeu peso? Vejam, vocês têm um caminho enorme e mais uma vez eu falo para vocês, hein? Estou falando direto para vocês. Não precisa ser um oncologista. Um clínico geral precisa ter isso como praxe na abordagem desses pacientes. A partir daí que você fez esse primeiro contato, que você fez essa primeira abordagem, que você obteve o histórico, eu tenho que fazer. Aí sim, tentem focar na neoformação, tentem obter aquelas informações que são mais pertinentes ao tumor. E aí, quando a gente lida com câncer, nós temos que pontuar tudo o que aquela formação está nos mostrando, focando diretamente no tumor, o aspecto do tumor, este detalhamento, se é um nódulo único, se são diversos nódulos, se este nódulo está ulcerado, se é um nódulo hemorrágico, se ele é pendular, se ele é céssio, a localização. Por que todos estes detalhamentos? Porque uma vez que você vá fazer o acompanhamento deste paciente, realizar algum procedimento para o diagnóstico, essas informações da localização, do aspecto, do tamanho, da evolução, do comportamento, tudo isso aí deve ser inclusive passado,
transmitido quando solicitamos algum exame anatomopatológico ou mesmo um exame mais simples, uma citologia. Mais uma vez, quem tem que fazer isso? O clínico. Ele tem que ter todas essas informações. Será que esse animal já passou por algum tratamento? Qual o tratamento que foi feito? Nós temos que ter na medicina veterinária uma maior aproximação entre os profissionais. Perder o medo de conversar com outro colega, de pedir informações importantes, pertinentes àquele paciente. E o colega, que muitas vezes ele é inquirido de passar uma informação porque o tutor pediu uma segunda opinião, ele não pode se sentir melindrado. Ele tem que fazer o papel dele. É difícil? É. Não é uma realidade na medicina veterinária? Não, não é. Mas nós temos que mudar. Nós temos que ter outro conceito a respeito da nossa profissão, de como temos que nos comportar. Enfim, feito isso, feito essa avaliação do tumor, nós temos que também solicitar exames e muitas vezes nós ficamos gastando tempo solicitando exames hematológicos que muitas vezes não vão, em hipótese alguma, nos mostrar qual é a neoformação, qual é a histiogênese daquela formação, que tipo de neoplasia é esta, que tipo de câncer é este. Uma coisa é nós focarmos num diagnóstico, outra coisa é, a partir daí, podemos sim solicitar exames hematológicos, exames bioquímicos, exames de imagem, mas lembre-se, o primordial é o diagnóstico, não é o achismo. Ah, eu acho que é isso. Ah, eu acho que é um melanoma. Ah, eu acho que é um carcinoma. Você pode até achar, claro, às vezes a experiência clínica lhe dá este arcabouço de conhecimento que você pode fazer isso. Porém, não é o recomendável. Você precisa de um diagnóstico. E a partir daí, é mais um passo que você pode fazer. Então, vejam como você se diferencia como clínico, como você começa a atuar de maneira correta. É aquela cadelinha que chegou, aquela neoformação mamária, não é simplesmente, eu vou remover. Tá bom. Que neoformação é essa? Ah, mas o tutor não quer fazer nenhum exame. Ah, este é um ponto que a gente sempre tem que conversar, né? Nós temos que ter na nossa profissão ou na nossa vida profissional condutas de maneira ética, condutas que sejam corretas na abordagem destes casos clínicos. Como que você vai realizar ou escolher a melhor terapia se você não tem um diagnóstico? Por isso, o diagnóstico é extremamente importante. Se o tutor se recusa, se nega a permitir um diagnóstico, o nosso trabalho se interrompe a partir deste momento. Lembrem-se que abordar um câncer sem antes estabelecer um diagnóstico, você pode estar contribuindo com o agravamento da enfermidade, com as formações ou o desenvolvimento de comorbidades e a progressão da doença. Sim, você pode promover tudo isso. Então, conversar com o tutor, explicar para ele a importância de um exame para diagnóstico. Sim, o exame citológico, turma. Estou falando para vocês, olhem aqui, o exame citológico é um exame muito esclarecedor para que a gente possa determinar se aquela neoformação é de caráter ou tem características de malignidade ou não. Uma avaliação, uma citologia, a obtenção de um diagnóstico citológico, quando bem feito,
bem realizado, é capaz sim de dar informações pertinentes, úteis para os nossos colegas patologistas. Acessível, não é um exame caro, não requer uma técnica de procedimento cirúrgico, não requer muitas vezes um procedimento anestésico, porque vejam só, se você tem uma neoformação, vou dar um exemplo, em região de terceira pálpebra, em região periocular, em região anal, em região oral, onde vocês sabem que a abordagem deste paciente vai se tornar um pouquinho mais complicada em virtude da localização, e é claro, o animal não vai ficar parado, e vocês necessitem realizar um procedimento anestésico, se esse animal não foi muito bem avaliado na clínica, vocês vão incorrer num grande risco de submeter este paciente a um procedimento anestésico, sendo complementado por uma biópsia, que muitas vezes pode sim levar este paciente a um quadro muito grave, a uma falência de órgãos, a uma comorbidade maior. Por quê? Porque faltou uma correta avaliação. Então, voltando aqui, se vocês fizerem uma boa abordagem, um exame citológico, vocês terão já uma informação importantíssima a respeito do que se trata. E aí, eu já tenho a informação, eu obtive a informação através da citologia, eu obtive a informação através da biópsia. O que eu vou fazer agora? É aconselhável, se você não estiver preparado para isso, se você não estiver familiarizado, se você não estiver capacitado para isso, encaminhar este paciente para um colega oncologista. Ou, se você não quiser encaminhar, eu tenho certeza que os colegas que militam na área da oncologia lhe darão todo o respaldo, te darão um feedback a respeito de qual caminho você deve traçar. Esta orientação, muitas vezes, se faz muito pertinente para que você escolha o caminho. E mais uma vez, se você estiver capacitado, escolher o caminho correto, praticar de maneira correta os procedimentos, você tem a ganhar cada vez mais um maior respeito por parte dos tutores e com certeza você estará proporcionando ao seu paciente um atendimento e tratamento adequado. Dito isso, nós podemos sim optar pelas diversas formas de tratamento. Então, aquela neoformação que foi diagnosticada, que você procurou uma orientação, que você resolveu fazer uma abordagem definitiva, sendo cirúrgica ou não, ou escolhendo uma outra forma de terapia, será que este tipo de abordagem, para este tipo de terapia a ser instituída, você vai estar preparado? Cirurgia é uma das terapias. Como eu falei para vocês anteriormente, mais de 80% dos casos clínicos são tratados através da cirurgia. Você sabe abordar cirurgicamente um paciente? Você sabe qual é a melhor abordagem cirúrgica para um tumor mamário? Que tipo de tumor que é? Ah, mas a citologia me falou que é um carcinoma, sugestivo de carcinoma mamário. Qual carcinoma? Será que eu preciso fazer mais alguma coisa? Há informação do colega oncologista para que você realizasse uma biópsia ou encaminhasse esse animal? Será que não seria mais correto da sua parte, a partir do momento que você tem essas dúvidas, procurar saná-las, ao invés de querer praticar de maneira espontânea e sem todas essas respostas? Então é isso que diferencia um profissional qualificado, capacitado, mas acima de tudo, um profissional que respeita a sua profissão, porque nós devemos sempre pautar por ter uma profissão digna, que seja respeitada entre os colegas e que seja respeitada pelos colegas, porque só assim a sociedade irá
respeitar o profissional médico veterinário. Então, quando ele assume as suas limitações, quando ele assume posturas corretas na abordagem, todos têm a ganhar. Então, vamos lá. É o momento de se realizar uma cirurgia? É uma primeira opção? Sim. Mas para realizar essa cirurgia, eu percorri os caminhos corretos, eu fiz uma boa anamnese, uma boa avaliação do meu paciente. Agora, é claro, eu vou ter que realizar exames, uma vez que eu vou levar o animal para uma sala de cirurgia, para o centro cirúrgico, esse animal estará sujeito ou será submetido a um procedimento anestésico. Muitas vezes esses animais já são idosos. Eu fiz uma boa avaliação, um bom check-up, uma avaliação cardiológica. Eu procurei pelo menos um exame de imagem para ver se aquela neoformação não causou já alguma metástase. Vocês estão vendo que por mais que eu dê todas essas alternativas a vocês, opções a vocês, formas de tratamento a vocês, se nós não tivermos estes conceitos pré-estabelecidos, de nada adianta. Isso tem que ser falado desde o primeiro momento ao tutor. Olha, o seu animal tem esta neoformação? Ótimo, eu vou fazer de tudo para tratar deste paciente. Porém, eu vou precisar em algum momento durante a minha abordagem, durante os meus atendimentos, de exames. E aí que tá. Se o tutor se negar a fazer exames, falar que não quer, que não tem possibilidade, que não tem condições, respeitem o posicionamento deste tutor. Mas da mesma maneira, peçam respeito quanto ao seu posicionamento frente ao tutor. Diga a ele, então, o meu limite foi até aqui. O que eu posso fazer, eu fiz até aqui. Avaliei todo o seu paciente, fiz um bom histórico, todo o histórico está aqui. Eu vou precisar de exames, eu vou precisar de mais detalhamento a respeito deste tipo de tumor e a partir de agora eu vou encaminhá-lo às terapias que estão disponíveis. Não dá para fazer nada ao contrário, né? Colocar a carroça na frente dos bois. Não dá. Não dá para primeiro você fazer o tratamento cirúrgico, quimioterápico, de criocirurgia, de eletroquimioterapia, para depois estabelecer o diagnóstico. Ah, mas e se aquele paciente chegar com um tumor ulcerado, com mioma? Pessoal, vamos lá. Nós temos que ter bom senso, né? Se um paciente chega para você num quadro emergencial, num quadro oncológico emergencial, é claro que todo este percurso, todo este caminho, você vai pular. O primeiro foco é justamente oferecer um conforto, atender à emergência daquele momento, promover a mastectomia total, a exérese daquela neoformação, uma abordagem mais intensa em cavidade abdominal, removendo um baço rompido, um fígado que estava com nódulo hemorrágico. Gente, é o bom senso, né? Neste momento é claro que eu vou desviar, é claro que eu vou abordar de maneira emergencial, esquecendo de tudo neste momento. Mas depois eu terei que estabelecer o quê? Diagnóstico, eu terei que estabelecer parâmetros de avaliação através de imagem para que eu possa promover a continuidade do tratamento ou não. Então, não há como fugir destas regras. Ou eu faço direito ou eu não faço. Emergencial é outra coisa. Então, feito o posicionamento para indicação cirúrgica, cai naquilo que eu já falei com vocês. Tá bom, vou fazer a cirurgia. Eu estou capacitado a realizar uma cirurgia oncológica? Turma, eu não vou conversar com vocês a respeito... Ah, não, mas a oncologia, a cirurgia oncológica, o que diferencia são as margens. Então, tem aquela regrinha, né? Para carcinomas, 1 centímetro de margem. Para mastocitomas, 2 a 3 centímetros. E para sarcomas, 3 centímetros para cima, 3, 4. Se for sarcoma de aplicação, 5 centímetros. Pessoal, deixa eu contar uma coisa para vocês. Vamos parar de falar deste tipo de regramento que não é uma realidade na medicina veterinária. A avaliação de margens cirúrgicas ainda é muito
pobre na medicina veterinária. Nós não podemos ficar com este pensamento. O que a gente tem que focar é que, dependendo da neoplasia, a abordagem cirúrgica tem que ter um foco em quem? No tumor em si, no defeito cirúrgico, na reparação daquele defeito cirúrgico, na avaliação de linfonodos ou de gânglios linfáticos, na avaliação do tipo de cirurgia que eu vou promover. Vai ser uma cirurgia radical? Vai ser uma cirurgia conservadora? Vai ser uma cirurgia paliativa? Este é o tipo de preparo que nós temos que ter. Se nós focarmos em tumores de mama, vai ser uma cirurgia de mastectomia total? Aonde estava este nódulo? Estava em alguma glândula mamária torácica, abdominal caudal? Qual é o tamanho? Vejam, tudo isso daí, o profissional que exerce a sua atividade na cirurgia oncológica tem esses conceitos. Nós estamos preparados para isso? Se não, é importante que você passe o caso, ou então chame um colega oncologista, um cirurgião, para acompanhar você, para te orientar. Cresce todo mundo, engrandece a nossa profissão, você se prepara mais. Cirurgia, tá bom, legal. Vale a pena, a partir deste diagnóstico, eu fazer a quimioterapia? Será que este tipo de tumor, deste câncer, ele é capaz de promover metástases? Será que a quimioterapia vai trazer algum benefício? O meu paciente tem a capacidade, ou ele suporta, ou ele clinicamente é estável para receber um tratamento quimioterápico? Qual o tratamento? Qual o tipo de quimioterapia? Qual é o protocolo? Eu estou preparado para tudo isso? Eu não quero a quimioterapia, eu acho muito complicado, eu acho muito perigoso, o tutor não quer. Então tá bom, eu vou exercer ou eu vou oferecer um tratamento diferente? Criocirurgia, eletroquimioterapia, eficaz, excelente, quando ele é corretamente aplicado. Será que eu não tenho outra alternativa à imunoterapia? Ou eu vou fazer um tratamento paliativo? Então, turma, este bate-papo é para isso. É para que a gente possa conceituar e pontuar. Tem tudo isso de tratamento que eu falei para vocês. Terapias enormes possibilidades. Mas quando eu posso utilizar? O que eu posso fazer? O que eu recomendo a vocês? Se você é um clínico geral e quer estar sempre à frente no mercado, se tornar um profissional respeitado e de destaque, procure sempre fazer de maneira correta a avaliação, a abordagem e o diagnóstico. Sem o diagnóstico, nada é feito. E aí você tem a opção, se você tiver a capacitação para cirurgia, capacitação para fazer outro tipo de terapia, vá em frente. Se você não tiver essa capacitação, procure auxílio de um colega oncologista. Tenho certeza que eles vão te ajudar, te orientar e estar junto com você. O importante é isso. Vamos lutar cada vez mais por uma medicina veterinária que siga caminhos corretos, que faça com que o nosso objetivo, que é a qualidade de vida dos nossos pacientes, sempre prevaleçam. Tratar do câncer é sério. E se você quer ser um profissional sério, faça isso. Tá certo? A gente vai estar sempre ganhando com tudo isso daí. E os nossos pacientes mais ainda. Um abraço a todos vocês. A gente se vê na próxima.